Inclusive, eu quero fazer uma pergunta para você agora. Como que você mudou? Porque você era advogada, né? Sim. E aí você mudou completamente para essa área mais de espiritualidade, de ter essa sensibilidade, de ter o contato com seus mentores, Sim. né? Que é uma parte mais etérica da coisa, né? Como é que foi isso? Mas dentro de tudo isso, você chegou a ter algum contato físico, alguma comprovação, alguma coisa que aconteceu dentro da sua casa? Isso né? acontece Então, bastante. porque eu tava vendo aqui algumas coisas que aconteciam dentro da sua casa. Sim. Mas aí eu quero que você fale dessas coisas. Entendeu? Ó, eu não conheço ela. Eu não pesquisei nada dela. Entendeu? Eu tô vindo pela primeira vez. Sim. E aí eu tô vendo essas coisas que já aconteciam lá. Sim. E que foram muito marcantes na sua vida. Eu queria que você falasse. O que aconteceu comigo? Quando eu era criança, eu tinha uma mediunidade mais aberta. Como acho que todas as crianças. E eu não tinha capacidade, tinha medo na época. Eu vim de uma educação católica, então não estava preparada. E não tinha qualidade para conseguir estudar a espiritualidade de uma forma mais intensa. Então, para mim, como que foi? Eu deixei aquilo fechado. Até que quando eu tinha uns 13 anos, 12 para 13 anos, eu tive um problema de saúde. E aí foi quando eu duvidei da espiritualidade. Porque eu falo que eu tinha religião, mas eu não tinha fé. Eu não acreditava nas coisas. E foi quando eu falei, olha, não existe nada. Estamos aqui, abandonados, sozinho, porque por que eu estou passando por esse problema, que era um negócio complicado? Foi quando eu tive o primeiro contato com o que eu falo que é o meu anjo. Foi o primeiro ser que eu vi na minha vida, e aí foi aquela luz muito forte, muito intenso, de ajoelhar no chão, pedir perdão por ter duvidado. Entrou dentro do seu quarto? No meu quarto. E a luz que Não, e hoje, assim, fisicamente, até hoje, às vezes, é que hoje eu tô mais acostumada. Às vezes eu tô assim em casa e falo, gente, apaga a luz. Eu esqueci a luz acesa, eu levanto pra ver se a luz é acesa, de tão intenso que tá a luz dentro de casa. E a tonalidade dessa luz? Bem amarelado pelo lado. Bem intensa, branca, assim, tá? E hoje ele fica mais azulado, tá? Esse ser que fica comigo, mas naquela época era bem branco. Essa que apareceu em casa, por exemplo, uns dias atrás, parecia luz de vela, sabe? Aquela tonalidade de luz de vela, né? Mais amarelada. Tanto que eu fui olhar, falei, gente, esqueci a luz acesa. Não era. Aí eu voltei pro quarto, continuava a luz acesa. Falei, putz, esqueci alguma vela acesa. Voltei para lá, não tinha nada acesa. Aí falei, são vocês. O que a gente já combinou da hora de dormir, sabe? Porque eu tô mais acostumada com esses contatos com eles. E aí, voltei a dormir. Falei, volta no horário comercial pra gente conversar. Amanhã você retorna. Voltei a dormir numa boa, porque essa parte do medo eu tô melhorando. E aí eu fiquei com esse contato com o meu anjo. Comecei a entender que a espiritualidade existia. Mas eu não tinha aberto tanto. Foi quando eu tive a capacidade, eu comecei a estudar uma coisa ou outra. Só que quando eu estava trabalhando como advogada, lá nos anos 2000, mais ou menos, ficou muito intensa a minha percepção mediúnica, percepção de energia. Eu entrava num lugar, às vezes eu desmaiava, porque era muito forte para mim a energia, e eu não conseguia entender. Quando foi em 2004, mais ou menos, isso ficou muito alto. Começou a ficar muito intenso. E aí eu comecei a ver o que hoje eu entendo que são espíritos, seres. Eu via tudo, literalmente. E eu falei, não estou preparada. Fiquei em pânico. Aí você via, tipo, assombração, espírito, encosto, essas coisas tudo. Ia trabalhar, estava aqui juntinho, encostadinho, tudo. Via de tudo. Tudo. E eu não estava preparada. Corri para a igreja, né? Porque eu era católica. Falei, não estou preparada, o que eu faço, padre? O padre me ajudou a entender. Falou, vai lá trabalhar. Fez só que como lá, não? praticamente. Aí, só que como isso era muito forte, eu já estava mais velha, então eu já tinha a capacidade de entender que aquilo era algo meu. Eu não ia conseguir fugir daquilo. Toda vez que eu bloqueava, quando voltava mais forte, mais intenso. Aí eu falei, gente, eu vou estudar. E aí eu fui estudar sobre energia, um pouco de religião, li um pouquinho de tudo. Fui em alguns lugares. Não me sentia pertencendo a nenhum lugar. Fui estudar algumas terapias, reiki, companhia, entender essas frequências energéticas. Também eu tentei procurou? ir. Só que aí, por exemplo, quando eu fui num centro espírita, eu fiquei 1 hora conversando com uma pessoa que não estava lá. Ainda falei, nossa, esse senhorzinho tão bonzinho. Pessoal, que senhor. Não tinha ninguém lá.
Tinha, né? Só pra Cíntia. Só pra Cíntia. Só tava Eu passava ali. esse nível de vergonha, de conversar com as pessoas como se fossem físicas. Você olha a pessoa física ali, às vezes é um pouco mais branca, assim, meio estranha, mas... E, gente, não, teve uma época que eu olhava o pé pra Mas saber não se a era pessoa era gente. real ou não, porque ficava muito perturbada a minha Então, mediunidade. mas Eu tem achava mão, que eu não tem ia pé, tem ver. cabeça, é normal. Tem, mas é Só que é um na pouco época eu branco e botava esquisito. E não é, às vezes não é, que nem a gente, assim. Coloridinho, que nem nós, assim, ao Então, vivo e mas as você olhava o cores. pé por quê? O que você Porque via na minha diferença no mente pé? parecia que se eu olhasse pro pé, eu ia conseguir identificar Não que não tinha era uma nada disso. pessoa. Mas aí eu fui fechando, até que chegou 2010, foi o primeiro contato que eu tive com um ser multidimensional, que é o meu mentor, na carinha, assim, dele, que é um arcturiano. Só que não aquele que o pessoal pinta azulzão, bonitão, assim, comprido. O meu era um verdinho, parecia o Yoda, pequenininho, assim, sem as orelhas. E aí eu pensei, agora lascou. Tô vendo além de tudo alienígena. Fui até no psiquiatra, calma, Então, não foi tão simples pra mim aceitar. Será que essas visões, né, que você estava tendo ali, que Sim. para você eram reais, isso não poderia ser uma projeção deles na sua mente para que você enxergasse daquela forma? Dos seres? Com certeza. Com certeza, né? Porque uma boa parte deles não tem forma. Então, é isso que eu queria chegar nesse ponto, né? Porque às vezes não tem forma. Às vezes parece que incute na cabeça do abduzido, da pessoa, uma coisa que ela vai entender e Pra que ela gente vai conseguir. assimilar melhor. Sim, hoje, por exemplo, eu consigo entender que uma parte deles não tem forma. Para mim é tranquilo, mas eu tô em contato desde 2010, então hoje eu consigo entender. Então, às vezes tem seres que vêm a consciência projetar para ajudar em alguma terapia ou ajudar eu trazer alguma frequência. Teve um que eu falei, gente, eles não falam de onde são, não falam o nome, parecia uma bola de sabão. Uma bola de sabão alienígena, que às vezes ficava em formato mais triangular, às vezes ficava mais redondo, mas você via que tinha personalidade, era uma voz, mas não tinha forma. Porque da onde ele vem, o que ele falou, ele falou, eu venho de longe, eles descem até a 12ª dimensão para eu conseguir percebê-los. A gente aqui está na 3ª. Então, a minha mente tem que se elevar um pouco para eu conseguir perceber a frequência dele. Então, na verdade, eles estão sempre próximos a nós, nessa minha concepção espiritualista. Só que a nossa mente tem que estar aberta para conseguir captar essas informações. E, às vezes, uma grande parte, eles não têm forma. Por exemplo, anjos, para mim, não têm forma. Eles são uma assim, intensidade de luz. E a parte física, o que acontecia em termos dos objetos na tua casa? Então, aí tem essa parte. Aí dá para ouvir, às vezes, dependendo da raça que está trabalhando, você sente andar na casa. Aí ou esquenta muito, ou esfria. As velas das chamas ficam bem altas. Essa luz acesa. Isso acontece dentro da sua casa. É super legal morar comigo, né? Eu queria tomar um cafezinho lá, comer um pão de queijo, nem vou mais. Principalmente quando eu tô atendendo, aí eu tô mais conectada, a pessoa percebe principalmente variação de temperatura. Fica muito quente. E às vezes se chega muito perto quando eu tô atendendo, toma choque. Por isso que eu acho que dá para medir. Porque tem que ter alguma coisa... dá para medir calor, dá para medir eletricidade. Então a gente consegue alinhar isso. Por exemplo, você pegar um equipamento de fantasma, né, dessa análise paranormal e tal, você pega um K2, ou mesmo tem alguns aparelhinhos que ele pega a variação de temperatura. Sim. E aí você consegue e luz, medir. principalmente, câmera, dá para perceber. A luz, né? às vezes, aparece, inclusive, em foto. A gente foi fazer um evento, eu estava mais conectada, trazendo uma mensagem, e aí as fotos, você olha, era a luz natural, e estava entrando da janela. Só que aí você olha a foto em cima de mim, em algumas fotos ela está assim, em outras fotos ela está vindo do lado contrário, de onde não tem luz vindo. Apareceu na foto. Então, assim, às vezes... Mas não foi visto visualmente, né? Visualmente também, o pessoal viu a luz estranha. No meu caso, isso já faz muito tempo, acho que foi em 99, eu fui dar uma palestra lá em Araçatuba, a pedido de um ufólogo chamado Jenner Silva. E aí, era tanta gente que não cabia no lugar, né? No auditório. Aí mas isso é legal, olha quanta gente se abrindo pro tema, que incrível. Decidiram fazer assim, pegar as cadeiras,
colocar o ar livre, fizeram tipo uma meia-lua, assim. Sim. E eu dei a palestra ali ao relento. Só que quando eu tava dando a palestra, aí apareceu o negócio atrás. Eu vi que o pessoal tava meio estranho. Eu só assim, que então, e o pior é que depois saiu até no jornal, né? Porque tinha 2 jornalistas ali e viram aquele negócio. Conseguiram né? Tipo, fazer registro fotográfico? Não, cara, porque tava tendo a palestra ali, mas saiu nos jornais. Olha que legal. Que o cara viu assim. Então, geralmente, no meu caso, Dá já teve alguns casos alterações. em que apareceu fisicamente o negócio ali, a luz, né? Vamos registrar isso. Aquelas que estão animadas. Agora, eu tô bugado só numa coisa aqui. E aí, talvez o Edson consiga entender isso de uma forma diferente, que eu acho que você não vai, talvez, conseguir me explicar. Porque se eles vêm aqui, eles vêm de maneira energética, vibracional, eles não precisam de usar uma nave, por exemplo, para vir até aqui. Uma boa parte não. É que depende do como você quer se comunicar com ele. Lembra que são dimensões, às vezes eles podem estar projetados, como a gente faz o que seria a projeção astral. Sim. Eles têm uma capacidade mais evoluída nesse sentido. Mas depende do nível. Lembra, a gente está falando de uma multidão de seres. Depende do nível deles. Não necessariamente. Às vezes tem uns que são mais matéria como nós, né? Mas na ufologia você tem tanto os seres mais físicos, como tem aqueles que parecem tipo um holograma. Que aí seriam os fantasmas. Esses são, normalmente, quando eles vêm, eles parecem mesmo um holograma. Então, mas eu tenho uma teoria, né, uma conjectura em cima, de que, assim, no passado, muitos casos, o ser humano, ele tinha uma atitude mais agressiva. Então, por exemplo, aparecia lá no sítio, você imagina, em Goiás, o cara pegava espingarda e mandava bala. É um bicho que está invadindo a minha casa, né? E matava, às vezes, alguns seres, né? Então, teve muita atitude negativa por parte do ser humano contra os seres. Às vezes tinha represália. No caso de Crixás, por exemplo, o Inácio lá, ele tomou um raio do objeto, ele matou praticamente uma criatura, deu um tiro na cabeça. Os outros 2 recolheram ele e levaram para dentro da nave, e a nave jogou um foco verde, atingiu o peito dele, e ele caiu desacordado. Aí a mulher dele ficou tentando reanimar, viu a nave ainda indo embora, aí depois reanimou, levou para casa, e daí uns dias ele morreu de leucemia. E deixou alguma marca nele? Ficou uma marca. Começou a ficar um negócio meio arroxeado, esquisito. Só. Então teve represália. Tem uns casos que tem represália, outros não. Então eu acredito que os seres, em virtude dessa agressividade humana, começaram a usar uma estratégia de holograma. Porque eles apareciam, parece assim, fisicamente, mas a pessoa vai tentar pegar, aí passa a mão e não pega nada. Parece que está pegando um fantasma. E aí por isso que uma tecnologia deles, a parapsicologia, a ufologia, ela acaba se entrelaçando em algum momento. Né? A questão dos fantasmas também, porque é muito parecido, né? A projeção daquele fenômeno, às vezes ela tem uma semelhança, mas às vezes não é o mesmo fenômeno.